Ainda que a tese possa parecer desprovida de qualquer novidade, as modalidades dessa tradição para o ensino, isto é, trazer esse enorme bujo de uma tradição de mais de 2000 anos de história para a sala de aula, merece uma reflexão mais cuidadosa. Antes de mais nada, a reflexão precisa se concentrar na relevância que a tradição da filosofia antiga, fortemente marcada pela sua grecidade e romanidade, pode ter para a formação de nossos jovens no século XXI. A filosofia antiga carrega consigo o incômodo papel de constituir o berço da cultura ocidental desde sempre, com todas as pretensões universalizantes e colonialistas que o termo indica. Assim, a pergunta pela pertinência da filosofia antiga à formação escolar brasileira assume contornos ao só tempo dramáticos e esfumados. Qual é o sentido de falar de Platão para nossos alunos nesta outra margem do Ocidente, que é o Brasil? A expressão é o título de uma importante obra organizada por Adalto Novaes e publicada em ocasião dos 500 anos do Brasil. Enquanto ocidental, portanto, mas na outra margem, a filosofia no Brasil encontra-se em um lugar não lugar geofilosófico. Para essa expressão, que indica a necessária influência do lugar sobre o desenvolvimento do pensamento, virá a obra de Massimo Cacciari, quem fala também sobre essa, não tanto sobre geofilosofia, mas geopolítica relacionada à filosofia, é o Henrique Dussel, da Filosofia da Libertação. Ele fala sobre o centro e periferia, como a periferia é excluída do pensamento do centro, e muitas vezes ele vai provando ao longo da história da filosofia, foi justamente a periferia que questionou e fez revoluções dentro do centro para que o centro pudesse repensar, porque ele fica muito ensimesmado e ignora o outro, o exclui, o marginaliza e objetifica. Proponho que, ao invés de lamentar esse não lugar e quiçá querer passar a adotar outros sotaques, a filosofia antiga no Brasil, assim como o seu ensino, possa perceber o kairos, como diziam os antigos gregos, isto é, a ocasião, a possibilidade, o momento oportuno, de certa forma única que esta sua marginalidade lhe proporciona. Diferentes gerações brasileiras recodificaram continuamente, por meio de variadas manifestações culturais, a diversidade de legados ocidentais, isto é, de matriz europeia, que constituem a esta altura componentes irrenunciáveis de nossa identidade cultural. Basta prestar atenção desde os nuances do idioma até os sistemas da culinária nos traços de matriz europeia que marcam a nossa cultura. Todavia, o patrimônio cultural brasileiro acolhe de maneira bastante única com modalidades que já foram exaustivamente descritas por nossos antropólogos como sincréticas, leituras e criações desse passado elaboradas na convivência com tradições principalmente indígenas e africanas, quando não mesmo com outras tradições mais recentemente incorporadas. De certa forma, a proposta é de prestarmos atenção às formas de composição dessa cultura para podermos aprender a fazer filosofia não apesar dessa diversidade, mas exatamente a partir desta outra margem da tradição ocidental. O estranhamento com relação à filosofia antiga, expresso por 30 adolescentes que em sala de aula pela primeira vez ouvem falar em Tales de Mileto, associado a uma afirmação incomum da unidade do tudo, obriga a pensar a estratégia de ensino da filosofia grega clássica em nosso sistema escolar. A Tales de Mileto, tradicionalmente considerado o primeiro filósofo, foi associada pela tradição à tese de que tudo é um. Que merda. Se não por outros motivos, exatamente porque está em jogo a própria sobrevivência do ensino de filosofia, sempre ameaçado por ofertas didáticas e novos portfólios marcadamente tecnicistas e imediatistas. Nesse sentido, me permita aqui fazer referência a uma experiência que aconteceu comigo, com a qual desejo mostrar as vantagens de fazer filosofia desta outra margem, em regime de uma contínua prova da pertinência de seus temas e autores no texto do ensino. Na primeira aula de minha primeira disciplina de História de Filosofia Antiga, lá se vão alguns anos, ministrada para uma turma de calouros de graduação em filosofia, deparei com uma situação inédita para mim. Muitos dos alunos presentes ouviam falar de filosofia antiga pela primeira vez. À época, o ensino médio não havia ainda integralizado de forma sistemática o ensino de filosofia. Como docente de origem europeia e de formação clássica, a necessidade de começar do zero, isto é, o kairos, o momento oportuno, a ocasião, a possibilidade de não poder prescindir de um conhecimento relativamente amplo e mais ainda de um consenso estabelecido em relação à relevância indiscutível de autores e temas como aqueles desenvolvidos ao longo da filosofia grega antiga, tornou-se um desafio. Para dar conta de minha fé, isto é, provar no campo a pertinência da concepção ontoepistemológica de um pensador que viveu há mais de 2.500 anos atrás, chamado Parmênides, ou a compreensão físico-antropológica do não menos antigo Empédocles, foi e continua sendo uma das sortes maiores que tirei na vida, pois me impede de tratar como algo já dado, a tradição filosófica ocidental e seu nascimento
em seus passos incertos e maravilhosamente entusiasmantes, e me obriga a cada dia a repensar sua relevância e pertinência. Este laboratório brasileiro da filosofia antiga, em sinergia constante com outras tradições, não últimas recém-chegadas, aquelas de uma imprecisa, mas fortemente presente tradição, assim chamada oriental, pode assim acontecer que o primeiro fragmento da filosofia, o fragmento 1 de Anaximandro, seja compreendido não somente à luz das tradições milésias, isto é, dos primeiros filósofos jônicos, e sim à luz de visões de mundos sem culpa indígenas e africanas. O fragmento 1 de Anaximandro refere-se indefinidamente a uma expiação da culpa pela injustiça que as coisas que são cometem umas às outras. Com clara referência à cosmologia órfica, que articula argumentos físicos ontológicos a uma ideia moral ligada à culpa para estruturar o movimento circular de morte e renascimento, tanto para o cosmos como para o ser humano. Essa concepção de uma culpa cósmica e humana não é necessariamente compreendida como possível em outros âmbitos culturais que não o grego. Deslocar o lugar a partir do qual se faz filosofia antiga no Brasil melhor. Assumir o kairos desta marginalidade é provavelmente a melhor resposta às dúvidas sobre a pertinência dela para a cultura e o ensino do país. O caminho a ser percorrido é aquele da destronização da filosofia antiga como saber a priori universalmente relevante, para que esta não se torne mais uma vez cúmplice de um projeto de colonização intelectual e mesmo pedagógica que exclui a diferença para celebrar o esplendor do mesmo, do igual, do universal, do pensamento único, que é sempre, afinal, historicamente eurocêntrico e atualmente global, mas por exclusão e não por inclusão do outro. Assim, em sua beleza e originalidade, a filosofia que nasce grega poderá seguir perdendo-se no diálogo com outras tradições de sabedoria para, em seguida, reencontrar-se nova e rejuvenescida. E, ainda assim, continuar antiga, marcada pela preciosidade indiscutível das coisas mais queridas, como a dos objetos longamente usados, antiga por ter sido longamente manuseada e não guardada atrás de um vidro, para que não quebre ou não tome pó. Aqui vai, então, uma dieta para o ensino da filosofia antiga em todos os níveis, formais e não. Que a filosofia antiga tome pó, que seja exposta a todos os ventos, que encontre seu lugar nas encruzilhadas das culturas de nosso tempo. Se ela valer mesmo tudo isso, que acreditamos que vale, não quebrará, muito pelo contrário, se fortalecerá. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Hasta la vista, bem-vindos, até a próxima.